sou a Alzira, nutricionista e faço parte do quadro técnico da Divisão de Alimentação Escolar do DASE. Vou falar brevemente sobre a alergia alimentar e suas consequências. Hoje em dia, temos vários alimentos e todas as pessoas geralmente podem consumir sem causar nenhuma consequência, mas existe uma pequena parte da população que dependendo do alimento consumido, causa sintomas e reações que pode ser fatal. Então, o que é alergia alimentar? A alergia alimentar é uma reação do sistema imunológico, ele acaba, vamos dizer, reconhecendo o alimento como um corpo estranho e reage violentamente. E ele traz vários sintomas, por exemplo, na pele, como coceira, eczema, no sistema gastrointestinal, como dor abdominal, diarreia, refluxo, vômitos. E no sistema respiratório, como tosse, falta de ar, e pode afetar outros órgãos, que é a reação anafilática. Geralmente, pessoas que apresentam alergia, eles já têm um histórico alimentar. Sem falar que hoje em dia a alergia alimentar tem aumentado muito em todo o mundo. E isso acaba causando um impacto negativo na qualidade de vida da família e causa também vamos dizer, impacto negativo economicamente e socialmente. Economicamente, porque a família acaba gastando para adquirir alimentos diferenciados. E socialmente, porque ele deixa, vamos dizer, de frequentar reuniões sociais, festinhas. O bom dessa alergia alimentar, a partir do momento que você se identifica o alimento causador da alergia, você vai ter uma vida, vamos dizer assim, praticamente normal. Você deve se tomar alguns cuidados. Substituir os alimentos que tenham nutrientes equivalentes, pois dependendo do alimento, principalmente em criança, pode causar deficiência nutricional e levar até a quadro de desnutrição. Importante você não confundir alergia com intolerância. Porque a alergia é uma reação do sistema imunológico e intolerância ela é mais comum e geralmente é devido a um nutriente que não é completamente digerido. Após o fechamento do diagnóstico de alergia alimentar, dependendo do alimento, você tem que excluir e fazer o tratamento. O tratamento seria o quê? Excluir totalmente da dieta, né? E vamos dizer, modificar a alimentação normal, que geralmente essa alimentação modificada é a alimentação especial. Vamos falar sobre a importância do rótulo. Hoje em dia, em algum momento, a gente acaba consumindo alimentos assim, industrializados, processados. E o alérgico, a pessoa alérgica, o único meio de ficar sabendo se o alimento tem algum produto alergênico é através do rótulo. Então, portanto, é muito importante fazer uma leitura cuidadosa dos rótulos. Preferir produtos da mesma marca. Preferir produtos in natura. E quando for fazer a leitura do rótulo, é importante se atentar para a contaminação cruzada. Contaminação cruzada seria o quê? Em algum momento da produção, o alimento teve contato com alimentos alergênicos ou derivados. E isto basta para desencadear a alergia. Essa contaminação cruzada pode ser no momento da produção, pode ser no momento de armazenamento, ou até mesmo pode ocorrer essa contaminação cruzada
Agora eu vou falar para vocês sobre a alergia a trigo. A principal causa da alergia a trigo é devido ao glúten, que é uma proteína do trigo. E a principal dificuldade de retirar o glúten, porque ele está presente em quase todos os alimentos. É preciso tomar cuidado para não confundir alergia a trigo e doença celíaca. Alergia a trigo, como nós já vimos, é uma reação do sistema imunológico. E doença celíaca é uma doença assim, autoimune e que vai afetando o intestino gradativamente. Devemos ter o cuidado de retirar todos os alimentos que contenha trigo e farinha de trigo. Devemos tomar cuidado também com os outros alimentos que contenham glúten, cevada e centeio. Nós podemos substituir a farinha por outros alimentos, como a farinha de arroz, o polvilho, fécula de batata, creme de arroz. Quem é alérgico à farinha de trigo, além do consumo de alimento produzido com farinha de trigo, é preciso tomar cuidado com a inalação de farinha de trigo em suspensão no ar, que já basta para desencadear sintomas e reações. Deve-se também ter o cuidado de ler os rótulos, né? Porque ele pode vir em forma de molhos, né? Molhos em condimentos, né? Sem falar, lógico, nos biscoitos e pães. Então, sempre tomar cuidado em ler um rótulo e eliminar todos esses produtos alérgicos da alimentação. Vamos falar sobre alergia a peixe. Essa alergia a peixe é mais frequente em crianças. Na hora, por exemplo, de preparar o peixe, tomar cuidado com os vapores que são eliminados durante a preparação. E somente essa inalação de vapores já vai desencadear alergia e sintomas. Geralmente as pessoas têm alergia a algum tipo de peixe, mas na conduta, na prática, é eliminado todo tipo de peixe e os frutos do mar também. Então, vamos falar sobre alergia à carne de porco ou carne suína. Até hoje não se sabe exatamente o que causa a alergia à carne de porco. Alguns estudos dizem que pode ser devido a conservantes e estabilizantes, amassadores de carne, a carne de porco propriamente dita e devido a um carboidrato que contém na carne de porco. Quando é alérgico à carne de porco, geralmente já existe um histórico familiar sobre a alergia. Evitar alimentos com carne de porco, por exemplo, linguiças e embutidos em geral. E também evitar gelatina, que geralmente é feito com cartilagem de animal como o porco. Vamos falar sobre a alergia ao ovo. O ovo é um dos alimentos que mais causa alergia, principalmente em criança. Ele é um alimento rico em ferro. Ao retirar o ovo da dieta, há necessidade de substituir por um outro também rico em ferro. Geralmente, o que causa alergia é a albumina, uma proteína que está presente na clara do ovo. É impossível separar completamente a clara da gema, então também excluímos o ovo da dieta. Evitar alimentos com ovos. Então, deve-se ler o rótulo, principalmente o ovo quando entra como ingrediente num produto, num alimento. Bom, esta foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Olá, meu nome é Viviane, eu sou nutricionista e faço parte da equipe técnica da Divisão de Alimentação Escolar do DASE. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. A intolerância à lactose
ela é caracterizada por uma diminuição da capacidade de digestão do principal carboidrato do leite, que é a lactose, em função da deficiência ou ausência de uma enzima presente na mucosa do intestino delgado, que se chama lactase. Então, quando o indivíduo tem uma diminuição ou ausência da enzima, a lactose não vai ser digerida. As reações mais comuns de quem tem intolerância à lactose são diarreia, dores abdominais, náuseas, vômitos, inchaço abdominal e prisão de ventre. Como tratar a intolerância à lactose? Nesse caso, dependendo do grau de intolerância, alguns alimentos eles são tolerados, como os biscoitos que contêm leite, os iogurtes. Já nos casos mais graves, deve-se excluir completamente da dieta os alimentos que contêm lactose. Com a exclusão desses alimentos, a melhora dos sintomas pode acontecer. E aí, a gente vai realizando a reintrodução gradual ao longo do tempo. Alergia à proteína do leite de vaca. A alergia à proteína do leite de vaca é o tipo de alergia alimentar mais comum nas crianças de até 24 meses. Ela é caracterizada pela reação do sistema imunológico às proteínas do leite, principalmente a caseína, que é a proteína do coalho, a alfa-lactoalbumina e beta-lactoalbumina, proteínas do soro do leite. As reações mais comuns são sintomas que podem surgir na pele, como urticária, inchaço, coceira e eczema. No sistema gastrointestinal, diarreia, por dor abdominal, refluxo, vômito. Respiratório, rinoconjuntivite, tosse, rouquidão, chiado no peito. E pode haver comprometimento de vários órgãos se a pessoa tiver uma reação anafilática, que é aquele choque anafilático que causa sufocamento, né? Causa edema de glote, incha na garganta e a pessoa não consegue respirar. Como tratar a alergia à proteína ao leite de vaca? Nesse caso, deve-se eliminar completamente da dieta os alimentos que contêm proteína do leite. Produtos que atualmente a gente tem que contém leite. O biscoito aveia e mel da marca Renata, os cookies da marca Barion, o pão de mel também da marca Barion, flocos de milho, cereal de chocolate, a rosquinha de coco e de chocolate. Só que vocês sabem que os nossos produtos são comprados por contrato normalmente de 1 ano. E essas marcas podem mudar. Então, toda vez que entrar um produto novo, de uma marca nova, normalmente o DASI manda, né, os ingredientes ou coloca nos atendimentos os produtos que são permitidos e os que são proibidos. Mas é sempre bom dar uma olhadinha nos rótulos sempre que trocar de produto ou de marca. Eu vou falar para vocês agora sobre os cuidados na manipulação. O mais importante na manipulação e preparo é ter cuidado com a contaminação cruzada. A contaminação cruzada é a transferência de traços ou partículas do ingrediente que causa alergia de um alimento para o outro, diretamente ou indiretamente, ao longo do processo de produção. Por exemplo, quando um alimento sem qualquer ingrediente alergênico é processado no mesmo equipamento de outro que possa causar alergia. Mesmo que se higienize o equipamento, pode haver resquícios de produção anterior, contaminando involuntariamente outro produto. É importante adotar o hábito também de verificar a presença na escola dos alunos com necessidades alimentares especiais, para não desperdiçar o alimento produzido. Às vezes a gente produz aquele alimento e a criança não foi à aula naquele dia. O que devemos fazer para evitar a contaminação cruzada dos cardápios especiais? Começar pela produção do cardápio especial. Então, antes de fazer a produção da refeição do dia, já começar pelo cardápio especial. Estocar esses alimentos especiais separados dos demais.
higienizar adequadamente as superfícies antes de iniciar a produção, dispor de utensílios exclusivos para cada alérgeno, esponja, detergente, talher de preparo, potes plásticos, as tábuas, as peneiras, as mamadeiras tem que ser exclusiva para preparar aquele alimento. Utensílios plásticos, incluindo copos de liquidificador, devem ser, exclusivos. Utensílios de outros materiais como o vidro, o inox e o alumínio, eles podem ser usados em comuns se higienizados adequadamente. O plástico, ele adere mais resíduo do que o vidro, do que o inox e do que o alumínio. No texto que eu disponibilizei para vocês, tem um quadro de ingredientes que pode indicar a presença de leite na composição do alimento. Alguns, ingredientes são muito óbvios, outros com nomes mais difíceis são menos conhecidos. Eu vou destacar alguns para vocês. Por exemplo, leite condensado, óbvio que tem leite no produto. Manteiga, a gordura da manteiga, óleo de manteiga, tudo que tiver manteiga não pode ser usado para quem tem alergia a leite. Outros nomes, como caseinato de amônia, caseinato de cálcio, caseinato de magnésio, eles são menos conhecidos, mas indicam a presença de leite. Eu não vou falar todos os nomes do quadro, mas vai estar lá no texto de referência para vocês. Eu tenho um exemplo de rótulo para vocês, que também está no texto, do biscoito, da rosquinha de chocolate. Está escrito lá que não contém lactose. E aí a gente confunde. Bom, não contém lactose, então eu posso dar para quem tem alergia a leite. E não é verdade. Se vocês olharem lá no rótulo, está escrito que contém leite, soro de leite. E aí, para quem tem alergia, não pode. Para quem tem intolerância à lactose, esse produto ele é permitido. A gente já teve problemas de confusão, quando está escrito no rótulo, não contém lactose, e a pessoa achar que podia dar para quem tem alergia a leite. Então, olha lá, mesmo que está escrito no rótulo, não contém lactose, na composição, dentre os ingredientes, vocês vão ver que tem soro de leite. E aí não pode oferecer. O que a gente pode fazer para melhorar a fórmula de soja? A gente sabe que algumas crianças têm dificuldade de aceitação. Então, a orientação do DASI é bater com uma pequena fatia de fruta. As frutas que as crianças mais gostam é banana, mamão, maracujá, o abacate, morango, a manga. Fica bem gostosinho quando a gente mistura com uma fatia de fruta para fazer uma vitamina. Pode-se também misturar com achocolatado sem leite, com groselha ou leite de coco, desde que oferecidos para maiores de 1 ano e com a orientação do nutricionista. No material escrito, tem algumas receitas disponibilizadas para vocês que podem ser feitas com a fórmula de soja. Eu dei alguns exemplos de bolo, pudim, arroz doce. São umas receitas bem facinhas que vão fazer as crianças tolerarem melhor e não se sentirem excluídas. Por exemplo, quando a gente fizer um arroz doce, há a possibilidade de fazer o arroz doce para os intolerantes ou para os alérgicos com a fórmula de soja. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.